Olá, aqui é o professor Vítor Ruiz e vamos falar agora da ergodicidade dos endomorfismos lineares do toro em relação a Dirichlet-Beck. Nós podemos ver então o círculo como um quociente R sobre Z de dois grupos aditivos, ok? Pois esta aplicação de R em C, que é T se 2π T, é um homomorfismo do grupo aditivo R+, sobre o grupo multiplicativo C menos 0, né? Com o núcleo é exatamente Z. O núcleo é a pré-imagem do elemento neutro, né, do grupo que está na imagem. Logo, existe um isomorfismo entre o quociente de R sobre Z, né, com a imagem desta aplicação, que é o S1. Isto é álgebra, né? Então, o mesmo se pode fazer com os toros. Eu posso enxergar um toro tridimensional como sendo o quociente RD sobre ZD. Desta forma, se um operador linear em RD, invertível, com determinante não nulo, preservar os inteiros, ou seja, A de ZD está contido em ZD, cada vetor de inteiros é enviado num vetor de inteiros. Se isso acontecer, então nós podemos definir o operador FA no toro, induzido por A no quociente. Ou seja, para cada X no quociente na classe, né, em RD sobre ZD, eu associo a classe do A de X. Ok? Porque eu estou garantindo que eu levo o núcleo no núcleo, né? Eu levo um X inteiro nem inteiros. Então estes são os endomorfismos lineares do toro, ok? Observemos que A é sobrejetiva, porque aqui o jacobiano, o determinante de A é não nulo, então A é sobrejetiva, portanto o FA é sobrejetivo, garantidamente. Mais ainda, se eu souber que o determinante, de fato, é mais ou menos 1, então a FA é invertível com inversa FA-1, que é outro endomorfismo linear. Ok? Estes são os chamados automorfismos lineares do toro. Ok? Ok. Então, se reparem que se a determinante de A for não nulo, eu sei que A é invertível, mas isso não significa que o f de A seja invertível. Tá? Eu preciso de ter que o determinante seja 1, para eu ter que o FA é invertível. Certo? Porque se o determinante de A não é 1, né, então eu não posso garantir que a inversa de A satisfaça esta relação. Ok? Tá, eu posso não ter esta relação para a inversa. Esse é o problema. Observemos que a transformação FA ela é diferenciável com uma derivada que pode ser canonicamente identificada com o operador linear A. Por isso eu posso identificar qualquer espaço tangente com o RD. Portanto, o toro é paralelizável. Portanto, em particular, o determinante da derivada é exatamente o determinante de A em todos os pontos. Okay? Eu posso identificar isto aqui como o operador linear A. Como o f de A é um diffeomorfismo local, já que o determinante de A é não nulo, então, para cada P no toro, existe uma vizinhança aberta e conexa de P, chamei V, de tal forma que a sua pré-imagem é uma união disjunta de abertos e conexos. Okay? De tal forma que cada UI é enviado diffeomorficamente em V. Okay? Portanto, isto aqui é uma propriedade geral de todos os diffeos locais de variedades. De fato, a pré-imagem de P, né, a pré-imagem do ponto P é um conjunto finito. Caso contrário, teria um ponto de acumulação. Eu estou num espaço compacto, então eu teria que ter um ponto de acumulação
se isto fosse infinito. Okay? E esse ponto Q de acumulação seria um ponto onde o FDA não é um diffie local, porque o Q seria acumulado pelas pré-imagens de P, então em qualquer vizinhança de P, qualquer vizinhança de Q, eu teria vários pontos com a mesma imagem. Tá? Isso contraria o F ser um diffie local. Portanto, a pré-imagem de P é uma quantidade finita, e porque o F é um diffie local, existem vizinhanças disjuntas de P enviadas em uma certa vizinhança de P. Cada um destes caras é uma pré-imagem do P, então eu posso enviar, porque ele é um diffie local, uma vizinhança do P1, uma vizinhança do P, uma vizinhança do P2, uma vizinhança do P3. Essas vizinhanças podem ser distintas. O que eu agora faço é intersecto essas vizinhanças que estariam na imagem, né, e tomo as pré-imagens dessa interseção por Fi, por F restrito a cada vizinhança. E obtemos a propriedade anterior, né, esta propriedade, que a pré-imagem do V é uma união disjunta de pré-imagens que são todas enviadas em V diffeomorficamente. Então, o número de pré-imagens de P é localmente constante, né? Porque eu tenho esta relação e cada UI é enviado diffeomorficamente em V, portanto, numa vizinhança do ponto P aqui eu tenho as pré-imagens bem definidas e fixas, e em número fixo. Então, o número de pré-imagens é localmente constante e, portanto, tem que ser constante globalmente e é igual a um certo número G de FA, porque o TD é conexo. Né? Porque, como é que eu uso a conexidade para deduzir que se uma certa função inteira é localmente constante, ela tem que ser constante? Bom, observem o seguinte, né? Este número, né, era localmente constante. Então, tem um aberto, né, onde ele é constante. E, além disso, esse aberto, eu posso assumir que ele é conexo. Né? Eu posso pegar um aberto inconexo inicialmente. Eu posso olhar agora a maior componente conexa disso aí. Suponhamos que não fosse constante. Então eu teria outras constantes, o F menos 1 de outro P' podia ser diferente. Ok? Mas aí eu tomo a correspondente vizinhança onde eu teria esse outro valor. Isso dividiria a minha variedade em vários pedaços conexos. Ok? E todo ponto da variedade teria que pertencer a um deles. Isso seria uma cisão da variedade, isso contraria a conexidade da variedade. Eu teria a variedade escrita como uma união disjunta de abertos conexos. Não pode acontecer. Ok, então eu posso escrever cada vizinhança V de P como, né, FA de UI, a imagem do UI, né, e portanto a medida de Lebesgue de V seria igual a este integral. Isto aqui é constante, seria o determinante de A vezes o Lebesgue de V. Ou seja, como cada V tem medida dada por isto, né, então cada UI tem uma medida relacionada deste jeito. É lab de V sobre o seu determinante. Agora observem, se eu particionar o toro, né, se eu particionar o toro em retângulozinhos e cada retângulozinho contido em alguma vizinhança V como acima, ok? Então nós obtemos que a medida de Lebesgue do espaço inteiro é a medida de Lebesgue da pré-imagem do espaço inteiro, porque ela é subjetiva, isto é a mesma coisa que o espaço inteiro. Isto vai ser a soma da medida das pré-imagens de cada RJ, porque os RJs formam uma partição. E agora, cada pré-imagem destes RJs, que estão contidos naquelas vizinhanças, é formada por um certo número de pré-imagens. Cada pré-imagem tem um certo número de componentes conexas.
este número, né, que é este número, e cada uma destas, né, tem uma medida que é exatamente, nas pré-imagens, a medida é exatamente a medida de RI sobre o jacobiano, sobre o determinante. Ok? Ou seja, quando eu somar isto tudo, o determinante é uma constante, né? E ao somar isto tudo eu tenho a medida do espaço inteiro. Isto é uma partição. Então eu obtenho esta relação. É isto aqui é igual a isto vezes isto. Logo isto aqui é 1. Logo o número de pré-imagens é exatamente o determinante. Ok? E por isso, se eu quiser inverter, eu tenho que ter o determinante igual a mais ou menos 1. Eu tenho que ter este módulo igual a 1, que é o número de pré-imagens do FA. Okay? Então, o número de pré-imagens de uma aplicação diferenciável com o jacobiano de sinal constante é chamado de grau, que de facto tem uma definição mais geral, para todas as aplicações diferenciáveis e até contínuas. Isto é um assunto de topologia diferencial. Então, pelas relações obtidas aqui, eu tenho que a medida da pré-imagem é a soma destas medidas aqui, que é multiplicar o grau vezes a medida do V sobre o jacobiano, e o grau é igual ao jacobiano. Logo, eu obtenho que a medida de Lebesgue, né, é invariante para todo aberto suficientemente pequeno. O V é um abertinho pequenininho. Como estes abertos geram a sigma-álgebra dos borelianos, concluímos que F preserva então a medida de Lebesgue. E como é que, portanto, Lebesgue é preservada, é F invariante por todo o endomorfismo do toro, e vamos agora olhar para a ergodicidade da medida de Lebesgue. Então, a medida é ergódica se e só se nenhum autovalor da matriz A é raiz da unidade. Como é que nós provamos? A prova é muito semelhante pelo que nós fizemos para a rotação irracional no círculo, o que é natural porque o toro, não é um produto de círculos, produto direto de círculos. Então, eu pego uma função de quadrado integrável com valores complexos, definida com domínio no toro, e então eu posso expandi-la em série de Fourier, porque o toro D, o TD, é exatamente o produto direto de D círculos, então eu escrevo isto como uma expansão em séries de Fourier, usando esta, né, base ortonormal, que é representada de fato é este produto aqui, né, o produto de círculos. É o Z1 do primeiro círculo, o Z2 do segundo círculo, cada um deles elevado a um número inteiro de vezes, né? Pode ser positivo ou negativo. É o equivalente a ter aquele Z elevado a K, no S1, e agora tenho Z1, etc., ZD, cada um deles elevado a uma potência inteira distinta. E este conjunto todo é uma base ortonormal do Li2 de TD. Ok? Então eu posso escrever que a φ se decompõe em série de Fourier, em que aqui tem uma constante, e aqui tem o E2πi, e aqui eu represento, para cada x em RD, eu represento isto aqui, o K, o vetor Kx é um vetor de inteiros, né? Este é um vetor de inteiros, e o K vezes o x, como a notação de produto interno, é simplesmente o K1 vezes o x1, etc, etc, e o KD vezes o xd, em que x1, xd é um ponto no toro. Portanto, cada x1, cada xi é um elemento S1. Certo? Então, isto aqui é a expansão em série de Fourier no toro, em que eu substituo, em vez de ter só uma variável, em S1, eu tenho D, variáveis, né? Tenho um vetor com D coordenadas. Então, quando eu olhar a série de φ composto com FA, a série de Fourier, eu vou obter isto aqui e, portanto, eu vou colocar esta imagem aqui é A vezes X, né? Portanto, eu vou ter que colocar A vezes X no lugar de X aqui,
Então fico com a mesma expressão, só que agora tenho o produto interno do vetor de K, vetor de inteiros K, vezes AX. O que é que eu faço para tentar relacionar com a série de Fourier inicial, a série de Fourier de φ? Eu transformo este produto no produto com a ação da adjunta. Ok? A adjunta de A em relação ao produto interno é simplesmente a transposta de A. Né? Assim, se a φ for uma função invariante, ou seja, φ composto com f de A for igual a φ elevado a QTP, então, uma vez que a decomposição dos elementos numa base é única, então eu tenho que ter esta relação. Observe, né? Eu tenho que o CK tem que ser igual ao C de A estrela K. Tá? Porquê, né? Reparem, A estrela K, né, aparece aqui, né, associado ao coeficiente K. Né? Então, para eu ter os dois iguais, né, para eu ter que as duas expansões em série de Fourier são iguais, eu tenho que ter esta relação. Tá? Para todo o vetor de inteiros K. Bom, mas agora observemos o seguinte. Se a órbita do vetor de inteiros pela A estrela, né, se esta órbita for infinita, se a órbita for infinita, se eu não tiver repetições aqui, se eu não tiver uma periodicidade, se é uma órbita infinita, então, porque a soma, porque eu estou trabalhando uma confusão em L2, então ser L2 significa que a soma dos quadrados aqui destes coeficientes é finita. Okay? Mas se eu tivesse aqui uma órbita infinita onde isto acontece, okay? Então o CK seria igual ao CA estrela K, seria igual ao CA estrela quadrado K, seria igual ao CA estrela MK, etc. Eu teria uma quantidade infinita de coeficientes que iriam entrar aqui nesta série, cuja soma tem que ser finita. Então, esses coeficientes, todos iguais em quantidade infinita, só podem somar finito se todos eles forem nulos. Então, se eu tiver uma órbita futura infinita, então o CK tem que ser zero. Assim, se a órbita do vetor de inteiros for infinita para todo o vetor não nulo, então todo o CK é zero, qualquer que seja o K não nulo. Então ficamos apenas com o C correspondente ao vetor nulo, né, que corresponde a uma função constante aqui, e portanto a φ seria igual à função constante. Né? Eu eliminaria tudo, exceto o K nulo. O K nulo aqui é constante, isto aqui é 1, e eu fico com o C0. Então eu teria que a φ é constante. E F seria ergódica em relação à medida de Lebesgue. Okay? Então eu preciso de provar, preciso de estudar esta órbita futura. Preciso de provar que a órbita futura, ou arranjar uma condição para que a órbita futura de todo o vetor de inteiros não nulo por A estrela seja infinita. Não haja pontos periódicos. Né? Então, se esta órbita não é infinita, então existem L e M, tais que o A estrela de L mais M do vetor K é igual ao A estrela de M de K. Há uma repetição. Ou seja, o A estrela de M aplicado ao A estrela de L K é igual ao A estrela de L K. Isto acontece se e só se, né, este vetor aqui é um autovetor com autovalor 1 do A estrela M. Ok? Então, isso significa que se eu tenho um autovetor de autovalor 1 para a m-ésima potência da estrela, então só pode acontecer se existir um autovalor lambda de A, tal que o m-ésimo iterado de lambda seja 1. O lambda elevado a m é 1. Okay, que é para eu ter um autovetor de autovalor 1 para o m-ésimo iterado da matriz. Ok, mas acontece que o espectro de A estrela é a mesma coisa que o espectro de A,
E, portanto, se A não tem autovalor raiz da unidade, né? Se isto não acontece, então nunca há estas repetições e, portanto, a órbita de todo o vetor não nulo é infinita. Então, se A não tem autovalor raiz da unidade, então FA é ergódica. Okay? Reciprocamente, se lambda é um autovalor de A que é a raiz da unidade, então existe um vetor de inteiros, existe um M que satisfaz esta relação. Tá? Porquê? Porque esta matriz aqui, a mésima potência do A estrela menos entidade, ela é singular, com entradas inteiras. Portanto, eu posso reduzir B a uma, via eliminação de Gauss, a uma matriz triangular superior com entradas racionais e, portanto, eu posso achar uma solução racional para esta equação. Ok? Mas, se Q for o mínimo múltiplo comum dos denominadores da entrada do vetor racional U, então automaticamente este vetor de inteiros, o Q vezes U, também satisfaz aquela relação. Ou seja, o A estrela M desse vetor de inteiros é fixado. Isto era o que a gente queria. Portanto, nesse caso eu teria que esta órbita, a órbita do K, seria finita. Né? E a função dada por esta órbita aqui, pelo E elevado a 2πi nos elementos desta órbita vezes x, né? Ela é FA invariante, pode-se verificar, e ela não é constante. Ok? Portanto, eu provaria que o FA não é ergódica. Né? Ou seja, né? Se lambda, se A tiver um autovalor que é a raiz da unidade, então o endomorfismo induzido por A não é ergódico. Portanto, completa a prova do critério da ergodicidade para a medida de Lebesgue com respeito a endomorfismos lineares. Eles são ergódicos se e só se a matriz não tem autovalores raiz da unidade. Uma coisa interessante é a relação disto, por exemplo, com hiperbolicidade. O endomorfismo do Thor diz-se hiperbólico se todos os autovalores da transformação linear associada têm módulo diferente de 1, ou seja, se todos os autovalores não estão no círculo unitário. Então, é um exercício verificar que todo automorfismo ergódico do bitoro ou do tritoro é hiperbólico. Né? E no toro de dimensão 4, esta transformação, esta matriz, induz uma transformação, um endomorfismo, que é um automorfismo que é ergódico, mas não é hiperbólico. Né? O polinômio característico é este aqui, os autovalores são estes. Né? Os dois primeiros estão no círculo, este aqui está no S1, os restantes estão fora do círculo, então ela não é hiperbólica. Ok? Ela não é hiperbólica, tem autovalores no círculo unitário. Né? E como este cara é irredutível, é um polinômio irredutível, os autovalores que estão no círculo eles não podem ser raízes de unidade. Então estes caras não são raízes de unidade e, portanto, o automorfismo, este aqui é ergódico. Ok? Um exemplo interessante. Tá? Vocês podem verificar. E, em seguida, nós vamos agora estudar o teorema ergódico.